Fala pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais um Pode Mais. Eu estou aqui com o Rodrigo Vieira, ex-secretário de Transporte do Estado, e com o Ari Arruda, diretor de engenharia da Central Logística. Obrigado pela participação de vocês. É um prazer estar aqui. Prazer estar aqui. Obrigado. Antes da gente começar o nosso papo, a gente vai conversar sobre a intermodalidade como pilar do transporte metropolitano, acho que é um tema muito importante aqui para a nossa população. Mas eu queria que vocês se apresentassem rapidamente, contassem um breve histórico aí da trajetória de vocês. Quem começa, secretário? Rodrigo. Bom, eu iniciei minha carreira atuando no segmento privado, né? Trabalhei em uma série de empresas, desenvolvi negócio na área de internet e passei para o segmento público, trabalhando inicialmente na Casa Civil, cuidando de projetos de interesse do governo do Estado, né? E aí cuidamos da Olimpíada, cuidamos de Copa do Mundo, Jornada Mundial da Juventude, até 2014, quando eu fui convidado a assumir uma posição. 2014 para 2015 eu assumi a presidência da Suderj, onde fui fazer a transição, né, para a iniciativa privada, fazer a administração do Maracanã e cuidar das vilas olímpicas que atendem a população mais carente do Rio de Janeiro. Em 2016, muito pela história da Casa Civil, de cuidar de grandes projetos de trem, projetos de metrô, linha 4, a questão dos ônibus, eu fui convidado a ser o secretário de Transportes e assumi em fevereiro de 2016 com o desafio de preparar a cidade do Rio de Janeiro para receber as Olimpíadas, principalmente, assim, notadamente, inauguração de 6 estações de trem, a inauguração da linha 4, a preparação da infraestrutura de bilhetagem especial para os Jogos Olímpicos, né? Então eu participei de 16 a dezembro de 18 do governo do Estado como secretário de Transporte, e a partir de 19, depois que eu cumpri minha quarentena, eu fui para o mercado como consultor, ajudando as empresas a se relacionarem com o Estado e tirarem o maior proveito possível do benefício social que pode ser feito a partir da prestação de serviço público concessionado ou permissionado. Maravilha, Rodrigo. Depois do currículo desse, é covardia, né? Mas vamos lá, vou tentar. Então, eu sou um engenheiro ferroviário, tá? Eu entrei na ferrovia, vocês não eram nem nascidos. Eu entrei em 79, na Rede Ferroviária Federal, aqui no Rio de Janeiro. Passei da rede para a CBTU, da CBTU passei para a Flumitrens, da Flumitrens fui para a Supervia e fiquei na Supervia até 2006, quando eu saí e fui para a iniciativa privada. Fiquei sempre trabalhando com ferrovia, tá? E em 2022 eu fui convidado e até hoje estou como diretor de engenharia e operação da Central Logística, que é uma empresa ligada à Secretaria de Transporte, e lá a gente cuida total da operação do bonde de Santa Teresa, né? Legal. E a gente fiscaliza, vamos dizer assim, os ativos da Supervia, né? E estamos prestes a retomar a operação do teleférico do Alemão. Olha que legal. Enfim, sou um engenheiro ferroviário, estou nessa labuta aí há muito tempo. Já trabalhei junto com o Rodrigo, dos dois lados. Então tá em casa. Já trabalhei quando eu estava na privada e ele no público, e também ao contrário, eu no público e ele na privada. Você está com uma dupla boa aqui, você vai sair então bom isso aqui. Vai ser legal. Vai ser ótimo. O Ari é referência. É muito bom estar com ele aqui. Acho que a gente vai debater de forma muito inteligente e vai engrandecer bastante a discussão. Maravilha, satisfação ter vocês aqui. Obrigado. Acho que a gente podia começar então esse papo falando sobre desafios e gargalos que são enfrentados no Rio para a integração dos modais de transporte. Como é que vocês veem esses desafios aí? Vou começar. Claro. Assim, a estrutura de transporte do Rio de Janeiro, ela está sendo articulada com o objetivo de integrá-la há poucos anos. Inicialmente, ela era 100% composta pela iniciativa privada, operando o modal rodoviário, né, os ônibus, e a iniciativa pública operando o modal aquaviário, o modal ferroviário, o modal metroviário. E a partir do momento em que começaram a acontecer as concessões e as empresas começaram a assumir para atuar como concessionária, o sistema não era articulado, né? Isso ficou desarticulado durante muito tempo, né? Mas, digamos assim, que o Rio de Janeiro convivia com essa situação de maneira menos estressante do que passou a conviver de 10 anos para cá.
né? O ganho da Copa do Mundo, da Olimpíada, pelo Estado do Rio de Janeiro, criou a necessidade da gente integrar os transportes, né? Fazer com que o ônibus abastecesse os trens interagissem com o metrô, os trens entregassem passageiros para os ônibus, né? Porque existe uma clara visão de que o transporte não é um único modo. Na verdade, o morador da cidade, o morador do estado, ele não está em busca de um transporte municipal, um transporte federal, um transporte estadual. Ele está em busca de se deslocar da casa dele até o trabalho dele, da casa dele até o estudo, da casa dele até o lazer, e para isso ele vai usar necessariamente mais de um modal. E é interessante para o poder público que ele sempre utilize o modal mais adequado ou faça as conexões mais adequadas, para economizar tempo, economizar dinheiro, ser socialmente mais sustentável, economizar tempo de deslocamento, ganhar tempo de vida, ganhar tempo com a sua família e gerar receitas, seja para ele, seja para o Estado, seja para o ente privado, para o ente público. Então, isso está em voga aí desde 2014, 2012, teve o seu ápice em 2016 com a Olimpíada, onde os cariocas experimentaram mais modais. Verdade. Quem nunca andou de ônibus, passou a andar de ônibus para ir para os centros olímpicos, passou a utilizar o BRT para fazer as conexões entre o Parque Olímpico, entre a Barra da Tijuca, entre Deodoro, passou a usar o trem, né? Quando veio o Engenhão sendo reformulado, as pessoas passaram a experimentar o trem para show, para futebol, e começaram a dizer, gente, isso é diferente do que eu imaginava, né? Isso sem falar nos novos transportes, no VLT, e nos transportes que chegam mais longe, não só nas linhas intermunicipais de ônibus, que fazem o grande deslocamento, assim como o metrô faz, mas também como o Cabritinho, como a van, que vai buscar o passageiro na porta da casa dele, nas comunidades mais humildes, né? Então, essa intermodalidade é essencial para que a gente tenha eficiência em todos os sentidos. E eu acho que o Rio de Janeiro está melhorando, tem um trajeto grande. O Ari e eu, a gente discute isso com frequência, porque, na verdade, precisa existir uma Câmara Metropolitana para pensar o transporte realmente de forma integrada, para que todos os municípios participem disso, mas não tentem ditar o transporte intermunicipal, o transporte metropolitano, porque senão a gente acaba tendo uma coisa desintegrada, ineficiente, cara, não só do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista econômico, social e do ponto de vista da perda da possibilidade da gente otimizar essas conexões e gerar mais atratividade para o mercado de trabalho, né? O trabalho é longo, a gente está atravessando momentos que não são os momentos mais agradáveis, mas eu acho que a gente está indo no caminho certo no sentido de democratizar essa grande teia de transporte e fazer com que o passageiro possa sempre escolher aquele modal que melhor atende a ele naquele deslocamento que ele precisa realizar. Aí, complementando tudo que o Rodrigo falou, e as pessoas encararem também que o transporte é um ativo, ele é um super ativo. Se você melhora a vida das pessoas, o que ele falou, se você perde 2 horas para se deslocar para o trabalho, você está perdendo tempo. Então, existem estudos que mostram que você consegue levar uma pessoa mais rápido, até o PIB daquela cidade aumenta, você movimenta a economia com tudo. Então, o transporte ele é um pilar assim, extremamente importante para isso. E tem que ser do jeito que o Rodrigo falou. Você não pode ter o trem e ao lado dele ter uma linha de ônibus competindo com ele. O ônibus ganha menos, porque ele tem que andar mais, né? E o trem também. Então, é o ônibus cheio, mas ele alimentando o trem, alimentando o metrô e assim por diante. É realmente isso que vocês falaram, uma integração de fato, né? Porque aí, acho que tanto na questão dos modais e das prefeituras também, porque se cada um pensar, fazer do seu jeito, pode até estar atendendo aquela população, mas você não está atendendo todo, né? Você não está atendendo o Estado como um todo. Então, de fato, essa integração, ela traz um bem para aquela população local, mas para o Estado como um todo é mais sustentável, porque se você não tem linhas concorrendo, né, você não tem ali, você tem uma otimização do uso, então tudo isso realmente
é muito melhor. Né? E melhor para todo mundo. Para todo mundo. O próprio empresário de ônibus, Sim. ele não precisa ficar, como nas gírias, desbatendo lata. Ele vai pontuar e vai andar com o ônibus cheio e vai... Sim, em linhas mais curtas, consegue fazer mais viagens. Exatamente. Né? Eu acho que a gente teve um momento muito importante também a partir de 2010, quando foi criado o bilhete único intermunicipal. Sim, uma grande política. Né? Foi uma política pública que foi crescendo ao longo dos anos. E o que a gente não vê, mas as pesquisas nos demonstram, é que muita gente não voltava para casa. Ela não tinha dinheiro para voltar para casa todos os dias. Que morava longe, porque morava caro, longe. Né? Ou ele não era empregado, porque ele não tinha empregabilidade com um custo de transporte alto, e ele passou a ter empregabilidade, ou ele não voltava para casa. E na hora que aquela mãe não volta para casa, na hora que aquele pai dorme no trabalho 2 dias, ou dorme na rua, 2, 3 dias a semana, para conseguir enfrentar aquela jornada de trabalho longe da casa dele, os efeitos são nocivos para a família. É a criança que não tem o apoio dos pais para estudar, é o desempenho acadêmico que cai, é a questão do desempenho da saúde da criança, que ela deixa de ser bem assistida. Então, assim, tem uma série de efeitos colaterais positivos que a intermodalidade, que a interoperabilidade entre todos os sistemas propicia para a sociedade, que a gente deveria medir. Se a gente medisse, a gente não entenderia como custo. A gente entenderia como investimento. Não é custo, é investimento. Não é custo. Imagina uma pessoa que não tem condição de se deslocar para ir trabalhar, ele perdeu um direito fundamental. Verdade. A sociedade precisa ter o direito de ir e vir. E esse direito de ir e vir é garantido por um sistema de transporte eficiente e acessível para todos os moradores do Rio de Janeiro, do estado, da cidade e do país. Sim, e quando você tem uma política dessa que ela estimula o emprego, por exemplo, de quem mora mais longe, porque você reduz esse custo, você estimula, você melhora, como você tinha usado aquele exemplo ali, tá? Economia, né? Você aumenta o PIB da rede, você melhora a economia, você melhora a vida das pessoas, quer dizer, é um ganho exponencial e uma política que, na sua essência, eu sei que tem toda uma complexidade por trás para você fazer todas essas integrações e cálculos de subsídio e tal, mas simples no sentido de que você cria uma tarifa ali única para você fazer a integração dos 2 modais e para o empregador é muito simples, ele faz a conta dele ali, que antes ele tinha que ficar contando e esse ônibus é X, o outro é Y, então não vou contratar esse cara daqui porque ele mora em Nova Iguaçu, vou pegar um que mora mais perto. Você traz uma igualdade de oportunidades para todos também, né? Eu falei, melhora para todo mundo. Se tiver essa integração que o Rodrigo bem falou, melhora para todos os segmentos. É absolutamente ganha-ganha. E foi possível porque havia uma tecnologia, já que a gente está fazendo um podcast aqui na casa da Rio Carga, que já congregava todos os meios de transporte, que já funcionava para suportar não só a bilhetagem de cada um deles, mas também o desafio público federal da disponibilidade do Vale Transporte. Então, na verdade, nessa tecnologia que viabilizava a bilhetagem individual, passou a viabilizar a política pública do Vale Transporte e foram sendo inclusas outras políticas públicas, como o Vale Social, como o Vale do Estudante, o cartão do idoso. Então, assim, essa possibilidade de andar em todos os sistemas e abarcar políticas públicas fez com que essa interoperabilidade pudesse ser exercitada de forma plena pela sociedade. Então, isso é um fator que o Rio de Janeiro, ele não é novo no Rio de Janeiro, a gente já está acostumado, a gente está tão acostumado que a gente não percebe mais. É verdade. Mas a gente tem aqui uma solução que é a ponta no mundo todo, a gente conhece inúmeras pesquisas. Enquanto eu fui secretário, eu fiz mais. Eu acrescentei o cartão de crédito, o cartão de débito, o celular encostando, mas a gente não pode negar que a base do transporte está no cartão interoperável que suporta as políticas públicas. Quem não precisa de política pública, usa o cartão de crédito, usa o cartão de débito. Mas quem precisa de política pública no Rio de Janeiro, a única opção que ele tem é utilizar um cartão que ande nos modais que ele precisa e que tenham embarcados essas políticas. É verdade. E assim, a gente tem... Eu assisti alguns painéis aqui na Innovation Week. Essa questão das opções também é importante, porque você falou, eu posso pagar com cartão, eu posso pagar com meu débito, com celular, com Apple Watch, com a carteira, com o wallet do celular. Não é você limitar o passageiro, e sim você ampliar e deixar ele escolher o que funciona melhor. As soluções, elas conseguem funcionar ao mesmo tempo, não precisa optar uma ou outra, né? Então, quando você dá opções,
você ainda amplia o acesso do transporte, porque, por exemplo, o turista, seja ele de fora do país ou turista interno, vem aqui para curtir um show lá no Engenhão, vai pegar o trem, ele ter a opção de pagar, se ele vai pagar com cartão de crédito, se ele vai pagar com Rio Card, se ele vai comprar um QR Code na bilheteria. Não importa, ele escolhe o que é melhor para ele. E os exemplos estão em todos os modelos. A verdade é que ele é o nosso cliente, pô. Sim, ele é o cliente. Ele tem que estar no centro da solução. Você tem que carregar ele no colo. Ele é o cliente. Então, você tem que dar todas as opções para que ele possa escolher a melhor maneira dele embarcar no transporte. É verdade. Esse desafio eu acho que a gente já superou. O da integração tarifária, eu acho que a gente já está acostumado com ele. Há outros que são mais complexos, mais caros, como a integração física, né? E um outro que tem uma certa preocupação interna de todas as empresas, que é a integração operacional. Né? A integração operacional, fazer os modais operarem de forma a que o passageiro não espere nos transbordos, isso ainda é um desafio que tem que ser trabalhado entre todos os sistemas, mas ele é um desafio que ele vai mudar a percepção do transbordo. O problema não é a troca de modal para se deslocar, o problema é uma troca ruim. Exatamente. É uma capacidade incompatível, é um tempo de espera, é uma falta de conforto. A partir do momento que se faz isso de forma integrada, essa intermodalidade, ela passa a ser natural. E ele vai migrando da grande capacidade até para micro capacidade, para o last mile, para o first mile dele, para chegar na porta da casa dele. Então, assim, o desafio da interoperabilidade, maravilha, do meio de pagamento, a gente tem muito bem resolvido no Rio de Janeiro há muitos anos, mas essa questão que demanda investimento público para a operação integrada física, e aí eu tenho vários exemplos, quando a gente fez a estação da linha 4 do metrô e a estação de BRT, em cima dela foi um desafio, inclusive institucional, Estado e Prefeitura conversando, tem outros lugares, Madureira, tem estações intermodais de trem e metrô, Maracanã também. Aliás, a própria Central do Brasil, que pega terminal de ônibus Inter, terminal de ônibus Muni, VLT, metrô, trem e inclusive o cable lá, o cabo, o teleférico da Providência. Então, assim, a gente tem que investir muito nisso e aí, como cereja do bolo, oferecer benefícios tarifários que façam com que a população comece a utilizar os transportes que sejam mais eficientes para o todo, para a sociedade, que eles vão se complementando. E outro desafio é oferecer o benefício para quem mais precisa. Porque isso, para o poder público, ele não tem dinheiro para financiar tudo para todos. Ele tem que desenhar modelos, e a tecnologia tem que suportar isso, que permita com que ele beneficie mais quem mais precisa. Igualar a sociedade no acesso ao transporte, no acesso ao deslocamento, no acesso às oportunidades. A gente estava falando de empregabilidade, a pressão, as favelas do Rio de Janeiro foram criadas pelos bolsões de trabalhadores para trabalhar na Zona Sul. Né? Quando a gente olha uma Rocinha, a gente olha um Cantagalo, a gente vê que aquilo ali era a forma de estar disponível para estar na casa das pessoas de manhã cedo e até à noite. Na hora que o transporte se faz de forma integrada, intermodal, você permite que ele more com mais dignidade. Um pouco mais distante, mas chega fácil, sai fácil. O exemplo maior é o Rio das Pedras. O Rio das Pedras começou num acampamento do empreendimento imobiliário. Caramba! Dali agora o Rio das Pedras deve ser uma das maiores comunidades que a gente tem aqui no Rio. Cresceu bastante mesmo. Enfim, e o que o Rodrigo falou, o que precisa ter a baldeação, a gente vai um pouco contra, porque a gente faz mal. Porque no mundo inteiro você faz baldeação, no mundo inteiro. Você não pega o metrô aqui e vai direto para lá, você tem que baldear e tudo. O problema é que a gente faz mal. Você faz, como ele falou, sem conforto, um tempo exagerado, você chega em Madureira, saltou do trem para pegar o ônibus demora, ou vice-versa. Então, a gente acertar esse passo aí dessa integração. Então, pegando esse exemplo que você falou aí, Ari, dos exemplos mundiais, né? A gente tem Tóquio, Nova York, Paris como referências né, de intermodalidade. O que a gente pode aprender com eles e que seria factível da gente adaptar aqui para o Rio de Janeiro?
Eu acho que principalmente a integração operacional. Lá existe uma Câmara, existe uma entidade que congrega essa metropolitana que você mencionou. Exatamente, que vai fazer com que todo mundo fale a mesma língua. Exatamente. Que todo mundo se complemente, que todo mundo entregue passageiros para os outros modais e receba passageiros dos outros modais. Porque as viagens são pendulares. As pessoas que vão, normalmente voltam. Sim. Né? Então a gente tem que aproveitar isso para entender que existe um ambiente onde todos podem ganhar mais, podem se tornar sustentáveis, podem fazer com que determinados serviços que não são lucrativos se tornem lucrativos com ajustes, ajustes no seu modelo, né? Integrações que façam com que o passageiro deixe o carro em casa. Né? Hoje em dia eu procuro utilizar muito o transporte, porque eu já cheguei à conclusão que é mais confortável você poder contar com o tempo, né? Fazer outra atividade durante o deslocamento e ter previsibilidade. Eu acho que no momento que a gente integra, torna os transbordos mais previsíveis, a gente permite que as pessoas deixem o carro em casa, diminui o engarrafamento e aí todos os modais também vão se beneficiar. É ganha, ganha, ganha. Todo mundo ganhando, exatamente. Tá? Eu tenho um exemplo meu, né? Você falou essa questão de ganhar o tempo dentro do ônibus. Quando eu vou sair de casa para trabalhar, eu já abro lá o aplicativo que eu vejo o horário que o ônibus vai passar no meu ponto, então eu já sei, vai passar daqui a 10 minutos. Então ainda dá tempo de fazer alguma coisa, antes de descer, porque o ponto é praticamente na porta de casa. E aí eu pego o meu ônibus tranquilo e venho ali já respondendo um e-mail, ou venho lendo alguma coisa. É um tempo que eu aproveito, que se eu estivesse dirigindo, além de eu estar estressado, porque vira e mexe eu pego algum engarrafamento, eu ainda não conseguiria fazer nada de útil ali, no máximo se eu conseguisse escutar uma rádio, se o sinal chegasse. Então, você aproveitar esse tempo realmente é muito importante. E aí, olhando desse ponto de vista de tecnologias, né? Que tecnologias, eu dei o exemplo aqui do aplicativo de tempo de chegada, o senhor mencionou também a questão do sistema de bilhetagem, que ele também facilita de você ter um cartão só e pagar tudo ali, mas que outras tecnologias podem ajudar nessa intermodalidade? Bom, vamos lá. Eu acho que a integração de informação, seja no aplicativo, seja nas próprias estações. A gente aprendeu isso, por exemplo, quando a gente estava fazendo a Olimpíada, em que tinha um professor da Suíça que vinha orientar o Comitê Olímpico, e ele dizia assim, a Central do Brasil, trem, tem que ter as placas indicativas dos horários do metrô. E vice-versa. E a gente também tem que ter a informação das partidas dos ônibus. Isso era um tabu. Fundamental. Ainda é um tabu. Né? Você imaginar que os sistemas vão entregar a informação de outros sistemas para que a pessoa possa se programar, é difícil. Aí entram aplicativos privados, entra o Movit, entra o próprio Vai de ônibus, etc., que você começa a aprender a utilizar. Mas isso não está massificado como deveria estar massificado. Verdade. Você deveria poder se planejar com um nível maior de informação, com um nível maior de otimização. Então, assim, a questão tarifária, a questão operacional, a questão física, a questão da informação e a questão de uma Câmara Metropolitana que organize isso. Isso é fundamental. A gente não pode Se não tiver um ente que vá conversar com todos os municípios, você pegando pelo menos a região do Grande Rio, aí a Nilópolis vai fazer de uma maneira, Japeri vai fazer de outra, não dá. Tem que ter uma Câmara que coordene tudo. E a gente tem que ter a clareza que a sociedade ela vai pedindo cada vez mais. Né? Quando a gente andava de ônibus, quando a gente era garoto, a gente andava de ônibus, o ônibus não tinha ar-condicionado e tudo bem. Eu estudava numa escola particular que não tinha ar-condicionado e tudo bem. Hoje não se imagina mais isso. A sociedade demanda... Ainda bem. A sociedade, ainda mais aqui no Rio, demanda uma série de serviços adicionais e isso tudo fica limitado à tarifa. Né? Então, na verdade, a gente está exigindo dos sistemas cada vez mais variáveis, além do simples transporte, elas são positivas, mas a sociedade começa a não ter condições de pagar por isso. Né? Então, nesse cenário, eu acho que a gente tem que ter, sim, políticas públicas para financiar a utilização dos sistemas de transporte num nível de qualidade que a cidade e o Estado desejem, para torná-lo competitivo do ponto de vista de indústria, de trabalho, de renda, de desejo de estar
Né? A gente não fala a cidade tal tem a melhor qualidade de vida. Ela tem a melhor qualidade de vida não é só por causa das belezas naturais dela, é porque ela tem saúde, educação, transporte, segurança. E no item transporte tem que ter o item acessibilidade financeira ao transporte, que tem que andar de lado, óbvio, tem que andar ao lado também da acessibilidade física. Não é que um seja mais importante do que o outro, mas as pessoas têm que ter o direito de escolher o transporte que elas que mais se adeque à viagem que ele precisa fazer, sem estar limitado nem ao meio de pagamento, nem ao valor desse transporte. Então, assim, essa política pública, esse financiamento público, ele é absolutamente importante para a gente devolver para o sistema de transporte os passageiros que foram perdidos, principalmente desde a pandemia e desde o surgimento de alguns aplicativos de transporte individual, que podem ser interessantes até por uma última milha, para um transporte individual necessário, mas ele não pode ser o dia a dia, porque se ele for o dia a dia, a gente começa a dar para trás. Quando a gente fez, por exemplo, eu me lembro quando a gente fez a linha 4 do metrô, a gente ia tirar milhares de carros das ruas, né? Quando a gente olha, tirou um percentual, mas aí os carros começam a voltar no transporte individual pago. Então, assim, você trocou o particular pelo aplicativo. A perda não é total, né? Porque não precisa estacionar, etc. Sim. Mas a gente tem que ser mais inteligente. A gente tem que o tempo inteiro investir na transferência da população para os meios disponíveis, públicos e coletivos, para que a gente tenha a cidade melhorando, o estado melhorando o tempo inteiro. E eu acho que aí óbvio, isso é ganha-ganha para todo mundo. É ganha-ganha para a sociedade, é ganha-ganha para os governos, é ganha-ganha para os empresários, que eles estão ali para prestar serviço sob determinadas regras, sob determinados índices de rentabilidade, de lucratividade, e precisam ser atingidos para que o transporte seja bom. Não há que se imaginar que sendo ruim, vai melhorar. Não vai melhorar. Não tem a gente tem que quebrar esse círculo vicioso e iniciar um ciclo virtuoso de melhoria do sistema de transporte do estado do Rio de Janeiro. E eu acho que só juntos, e só com uma unicidade de pensamento, uma Câmara Metropolitana ou algo semelhante a isso, a gente vai conseguir. Grandes cidades, os Estados Unidos tem inúmeros exemplos, a Europa tem inúmeros exemplos, a gente chega a confundir os prestadores, é tão natural você passar de um prestador de serviço para outro. Parece que é uma coisa só. Parece que é o mesmo. Mas não é. São empresas, muitas vezes privadas, concessionadas, permissionadas, licitadas, que estão trabalhando em conjunto para otimizar aquele negócio, prestar o melhor serviço e ter a lucratividade delas, que é absolutamente legítima no modelo de prestação de serviço concessionado. Usar toda essa malha de transporte para impulsionar a economia, impulsionar a qualidade de vida, impulsionar a sociedade, né? Trazer ali ganhos para todos. Agora, quando você fala dessa autoridade metropolitana, Câmara Metropolitana, enfim, qual é um entrave para poder seguir nesse caminho? Existe algum entrave ali burocrático, algum entrave político para isso se concretizar de fato? Eu acho que o maior entrave é uma organização política que viabilize isso e que sejam colocados recursos nessa Câmara Metropolitana para que ela possa ter influência na decisão. Não adianta criar uma Câmara Metropolitana com os especialistas se eles não tiverem recursos e os recursos continuarem pulverizados em todos os municípios, na esfera estadual, na esfera federal. Aí ela vai ser inócua. Na verdade, ela tem que ter o poder de decidir e ela deve ter a capacidade de financiar a implementação desses projetos, né? É claro que haverá recursos municipais, haverá recursos federais, haverá recursos estaduais, mas esse recurso tem que ser canalizado sob uma ótica única. Então, esse processo de discussão tem que ser um processo único. A gente tem vários exemplos no Rio de Janeiro, onde a gente acaba competindo quando a gente devia complementar. Né? Não vou nem citar para não dar força para esses exemplos, mas a gente tinha que fazer justamente o contrário. A gente devia dar as mãos, a gente devia fazer... Eu gosto muito do exemplo de Jardim Oceânico. Né? A gente tem outros, mas o exemplo de Jardim Oceânico... Funciona bem mesmo. Funciona bem. Você sai de um, entra no outro, como se fosse uma coisa só mesmo. E isso nasceu do pensamento original de criação dos sistemas. Né? Quando a prefeitura procurou o governo do estado e eles fizeram um acordo em que o governo do estado executasse aquela estação, era porque era a única forma de fazer aquela estação 100% integrada. A gente tem que pensar mais assim. A gente tem que desenvolver essa capacidade de pensar não
na municipalidade, no estado, e sim no cidadão, que não é estadual, municipal, federal, ele é um cidadão, que ele tem que se deslocar. É isso. E o desejo de deslocamento dele vai mudar ao longo da vida. Vai mudar, ele vai para a escola, ele vai para o primeiro emprego, ele vai crescer, ele vai mudar de emprego. Então, a malha tem que estar preparada para receber esse cidadão, medir a sua ocupação, verificar para onde é que ela tem que seguir, que a gente tem que falar aqui de futuro, né? Para onde que tem que seguir a malha de transporte do Rio de Janeiro, e que ela possa ser preparada para proporcionar esse crescimento de forma organizada. E a gente não tenha quase que um apartheid de pessoas que têm acesso ao transporte ou que não têm acesso ao transporte, como acontece ainda em algumas regiões do Rio de Janeiro. Infelizmente. E o exemplo da baldeação, vamos dizer assim, o Jardim Oceânico, ele mostra que é possível. Sim. Que se você, tanto que o pessoal lá utiliza muito. O pessoal pega o metrô, salta no metrô e vai para o RT. E você não perde. Exatamente, porque você ele transfere, já sabe, né? Ele tem previsibilidade, Sim. entendeu? Se o cara hoje fica preocupado que ele vai chegar numa estação, ou seja de ônibus, ou de trem, ou de metrô, ele não sabe que tempo que ele vai pegar o outro modal. Ali tem tudo. Ali tem integração tarifária, integração operacional, integração física. O cara sai no corredor assim, passa para o outro modal e vai embora. É isso. Gente, a gente está aqui no finalzinho do nosso papo, dava para conversar muito mais. Pô, agora que eu animei. Pois é, eu falei que era rápido, não falei? Brincadeira, foi Mas bom. foi muito bom. Eu quero deixar esse espaço para vocês darem uma mensagem final para quem está nos assistindo, se quiserem falar direto com o público. A câmera de vocês é aquela lá. Doutor Rodrigo, por favor. Devia deixar para você, eu abri você. Não, doutor Rodrigo. Na verdade, assim, a gente tem que pensar o Estado, o transporte como um transporte cidadão, e não o transporte de um município, de um estado, de um governo, de um grupo político. E o transporte cidadão tem que pensar naquilo que o cidadão precisa. Hoje ele precisa fazer deslocamentos integrados. Ele precisa de interoperabilidade, ele precisa de intermodalidade, ele precisa de subsídio. Sim. Ele precisa ser bem tratado para que ele deixe o carro em casa e ele seja mais eficiente. E ele sendo mais eficiente, a cidade vai ser mais eficiente, o Estado vai ser mais eficiente, as empresas vão ser mais eficientes e a gente vai iniciar um círculo virtuoso que a gente tanto busca para o Rio de Janeiro, que a gente trabalhou tanto ao longo dos últimos anos e que a gente vai continuar trabalhando, porque a gente é daqui, a gente é carioca, a gente vai querer continuar ficando aqui, então a gente quer o melhor para a nossa cidade, para o nosso Estado, e a gente tem que pensar junto, né? E aí entra a Câmara Metropolitana, que eu acho que tem que entrar, tem que ter dinheiro. Só com dinheiro ela vai poder pautar as políticas públicas e não as prefeituras e os estados baterem cabeça como elas batem normalmente com seus projetos que nem sempre se fala. Entendi. Obrigado, Rodrigo. Então, só complementando o que o Rodrigo falou, né? Encarar e saber que o passageiro é o cliente. Ele é o cliente, é ele que você tem, ele é o ponto focal, ele é o cara que a gente tem que atender, ele é o cara que a gente tem que transportar bem. Cuidar com carinho, porque... Ele é o cliente, ele é o motivo de todo o transporte existir. Okay? Maravilha, Ari. Obrigado, gente, pela conversa. Obrigado você pela oportunidade. Vocês que assistiram a gente até agora, muito obrigado. A gente tem outras conversas ainda programadas. E até já.